Meu nome é Helena, e durante muito tempo acreditei que minha vida era exatamente o que deveria ser. Casei com Rafael aos 26 anos, depois de 3 anos de namoro que pareciam saídos de um conto de fadas. Ele era gentil, atencioso, trabalhador. Construímos nossa casa tijolo por tijolo, sonho por sonho. Nossa casa ficava em um bairro tranquilo de Curitiba, com um pequeno jardim que eu cuidava com carinho todos os fins de semana. Olá, minha querida família Geralda Narra. Preparem o coração, porque a história de hoje vai mexer com as nossas emoções mais profundas. Mas antes de começarmos, eu tenho um pedido especial. Quero sentir vocês bem perto de mim. Por favor, escrevam aqui nos comentários. De qual cidade vocês estão me assistindo agora? Saber que minha voz chega até vocês em diferentes lugares é o que me dá forças para continuar. Vamos ver até onde nossa família chegou hoje. A família de Rafael me acolheu como filha desde o primeiro dia. Dona Carmen, minha sogra, dizia que eu era a nora que sempre pediu a Deus. Ela me ensinou suas receitas secretas, me incluiu nas conversas de família, me fez sentir parte de algo maior. O pai dele, seu Antônio, me tratava com um carinho paternal que eu nunca tive do meu próprio pai, que nos abandonou quando eu tinha apenas 8 anos. E havia Rodrigo, o irmão mais novo de Rafael. Rodrigo era diferente, sempre foi. Enquanto Rafael tinha 29 anos e era responsável e focado, Rodrigo tinha 24 e vivia de festa em festa, de emprego em emprego, de relacionamento em relacionamento. Ele trabalhava ocasionalmente com edição de vídeos, mas nunca levava nada muito a sério. Ele só precisa amadurecer, Rafael costumava dizer, sempre defendendo o irmão. É jovem ainda, vai encontrar seu caminho. Eu concordava. Afinal, o que eu sabia? Rodrigo era apenas meu cunhado, uma presença ocasional nos almoços de domingo e nas festas de família. Ele era engraçado, descontraído, sempre com uma piada na ponta da língua. As tias adoravam. Esse menino tem um coração de ouro, diziam. Só precisa de tempo. Tudo mudou em uma terça-feira comum de março. O outono começava a pintar as folhas de amarelo e vermelho, e o ar estava ficando mais frio. Era uma daquelas mudanças de estação que acontecem de forma quase imperceptível, até que de repente você percebe que tudo é diferente. Rafael tinha viajado a trabalho. Seria apenas uma semana em São Paulo, fechando um contrato importante para a empresa de engenharia onde trabalhava. Ficamos conversando por videochamada na noite anterior à viagem, rindo, fazendo planos para quando ele voltasse. Vamos jantar naquele restaurante italiano que você adora, ele prometeu. E no fim de semana a gente vai pra praia, só nós dois. Cuida da casa pra mim, ele disse antes de desligar. E de você mesma. Te amo mais que tudo. Te amo também, respondi, sem saber que aquelas palavras simples seriam meu último momento de paz genuína por muito, muito tempo. A campainha tocou por volta das 10 da noite daquela terça-feira. Eu estava de pijama, um conjunto de calça e blusa de algodão azul marinho, assistindo a uma série enquanto dobrava roupas no sofá da sala. A casa estava silenciosa, apenas o som da TV e o barulho ocasional dos carros passando na rua. Não esperava ninguém. Rafael tinha ligado há 1 hora dizendo que estava no hotel, cansado da reunião. Olhei pelo olho mágico e vi Rodrigo, parado na porta com uma expressão que não consegui decifrar. Ele parecia agitado, mexendo no celular, olhando para os lados. Usava uma jaqueta jeans e tênis sujos. Oi, Helena, ele disse quando abri a porta. Seu hálito cheirava a cerveja, mas ele não parecia muito bêbado. Desculpa aparecer assim sem avisar. Tive uma briga feia com a Mariana. A gente terminou. Dessa vez é sério. Posso entrar? Só preciso conversar com alguém. Não quero voltar para casa da minha mãe assim. Ela vai ficar fazendo milhões de perguntas. Hesitei por um segundo. Não por desconfiança. Jamais passou pela minha cabeça que deveria desconfiar. Mas porque estava cansada. Tinha trabalhado o dia todo na escola onde dava aulas de português, depois passei no mercado, fiz janta, limpei a cozinha.
Não me sentia preparada para ser conselheira amorosa de ninguém, muito menos às 10 da noite. Mas ele era meu cunhado. Família. Rafael sempre dizia que família estava acima de tudo. Como eu poderia negar? Claro, entra, disse, abrindo espaço e me afastando da porta. Quer um café? Água? Tem bolo de cenoura que fiz ontem. Água tá bom. E aceito um pedaço desse bolo, se não for incômodo. Ele entrou e se jogou no sofá, exatamente onde eu estava dobrando roupas segundos antes. Algumas camisetas caíram no chão e eu as juntei rapidamente, colocando tudo na cesta. Fui até a cozinha, peguei uma garrafa de água gelada da geladeira, um copo e cortei uma fatia generosa de bolo. Quando voltei, ele estava mexendo no celular, a testa franzida. Ela me bloqueou, disse, levantando o celular. Em tudo. WhatsApp, Instagram, Facebook. Como se eu fosse um estranho. Depois de 2 anos juntos, Helena. 2 anos? Coloquei a água e o bolo na mesinha de centro e sentei na poltrona em frente ao sofá, mantendo uma distância respeitosa. O que aconteceu? Vocês pareciam tão bem no aniversário da sua mãe mês passado. Rodrigo deu uma risada amarga e tomou um longo gole de água. Pareciam. Essa é a palavra. A gente só parecia bem. Por baixo, estava tudo desmoronando. Ela quer casar, quer filhos, quer que eu cresça e arrume um emprego fixo. Diz que não dá mais para viver de freelancer, que preciso ter estabilidade. Ele fez aspas com os dedos ao dizer cresça, como se a palavra fosse um insulto. E você não quer essas coisas? Perguntei, genuinamente curiosa. Rodrigo sempre me pareceu alguém que vivia o momento sem pensar muito no futuro. Eu não sei, Helena. Às vezes eu acho que sim. Outras vezes eu me sinto sufocado só de pensar. Casar? Ter filhos? Parecer com o Rafael? Ele olhou ao redor da nossa sala, observando os porta-retratos, as almofadas combinando, a estante organizada. Sem ofensa, mas isso aqui não é para mim. Ainda não. Talvez nunca seja. Não me ofendo, respondi com um sorriso. Cada um tem seu tempo, seu jeito de viver. Mas se a Mariana quer algo diferente do que você, talvez seja melhor mesmo que vocês tenham terminado. Melhor agora do que depois, quando estiver mais difícil. Rodrigo assentiu, mas não parecia convencido. Ele comeu o bolo em silêncio e eu peguei meu celular, fingindo checar mensagens para evitar o silêncio constrangedor. Depois de alguns minutos, ele falou de novo. Você é sortuda, sabe? O Rafael é um cara incrível, trabalhador, fiel, responsável, tudo que eu não sou. Você também tem suas qualidades, Rodrigo. É criativo, tem talento, é divertido. Mas isso não paga as contas, não é? Ele interrompeu com uma ponta de amargor. Isso não constrói uma vida de verdade. Pelo menos é o que todo mundo vive me dizendo. Não soube o que responder. Ele tinha razão em parte, mas também parecia estar sendo muito duro consigo mesmo. Fiquei ali, na poltrona, ouvindo ele desabafar por mais 20 minutos sobre Mariana, sobre pressões familiares, sobre não saber o que fazer da vida. Eu assentia, oferecia palavras de conforto quando parecia apropriado, mas principalmente só ouvia. Por volta das 11, olhei o relógio discretamente. Rodrigo, já está tarde. Você quer que eu ligue um Uber para você? Ou, se preferir, pode dormir no quarto de hóspedes. Não é bom você dirigir depois de ter bebido. Ele olhou para mim com uma expressão estranha que não consegui interpretar na hora. Depois sorriu. Você é muito legal, Helena. Meu irmão tem sorte. Vou aceitar o Uber. Não quero incomodar. Não é incômodo, insisti, mas já estava pegando meu celular para chamar o carro. Ele se levantou, esticou os braços e bocejou. Banheiro? No corredor, primeira porta à esquerda. Enquanto ele estava no banheiro, pedi o Uber. 8 minutos de espera. Aproveitei para guardar a cesta de roupas no quarto e lavar o copo e o prato que ele tinha usado. Quando voltei à sala, Rodrigo estava de pé, perto da janela, olhando para a rua escura. O carro chega em 5 minutos. Avisei.
Legal. Ele se virou para mim. Obrigado por me ouvir, Helena. Sério, você é uma das poucas pessoas que não me julga. Imagina. É para isso que família serve, não é? Ele deu um passo na minha direção. Depois outro. Eu não me movi. Não porque não quisesse, mas porque não entendi o que estava acontecendo. Não até ser tarde demais. Você é tão diferente da Mariana. Ele disse baixo, quase um sussurro. Tão compreensiva. E então ele me tocou. Colocou a mão no meu braço, subindo devagar até meu ombro. Eu congelei. Meu cérebro se recusava a processar o que estava acontecendo. Isso não podia estar acontecendo. Era Rodrigo, meu cunhado, o irmão do Rafael. Rodrigo, comecei, mas ele me interrompeu. Shh, não precisa falar nada. Ele se aproximou mais. E eu senti o cheiro de cerveja em seu hálito misturado com o perfume que eu reconhecia dos almoços de família. Sua mão desceu do meu ombro para minha cintura, e foi quando meu corpo finalmente reagiu. Para, eu disse, mais alto do que pretendia, empurrando o peito dele com as duas mãos. Para agora. Ele se afastou, mas não muito. Sorriu, como se eu estivesse sendo boba. Relaxa, Helena. Não precisa. Não, eu disse, firme, sentindo meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Você precisa ir embora, agora. A expressão dele mudou. O sorriso desapareceu, substituído por algo mais sombrio. Sério? Vai ser assim? Eu só. O Uber está chegando, eu disse, apontando para o celular na minha mão. Você precisa ir. Por um momento, achei que ele fosse argumentar, ou fazer algo pior. Mas então ele respirou fundo, pegou a jaqueta que tinha tirado e foi em direção à porta. Você está exagerando, ele disse sem me olhar. Não foi nada demais. Eu não respondi. Apenas abri a porta e fiquei ali, esperando ele sair. Quando finalmente saiu, fechei a porta imediatamente, tranquei e coloquei a corrente. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave. Fiquei ali, de costas para a porta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Será que eu tinha entendido errado? Será que ele estava apenas sendo carinhoso e eu interpretei mal? Mas não. Eu sabia o que tinha sentido, o jeito que ele me olhou, o jeito que me tocou. Isso não podia estar acontecendo. Fui para o quarto, tranquei a porta mesmo estando sozinha na casa, e sentei na cama. Peguei o celular, pronta para ligar para Rafael. Mas o que eu diria? Seu irmão me tocou de um jeito estranho? Parecia tão vago, tão pequeno quando colocado em palavras. E Rodrigo estava bêbado, chateado com o término. Talvez ele não soubesse o que estava fazendo. Talvez eu estivesse exagerando, como ele disse. Guardei o celular e me deitei, ainda com a roupa do dia, olhando para o teto no escuro. Eu sabia, no fundo, que não estava exagerando, mas admitir isso significava admitir algo muito mais assustador, que o irmão do meu marido tinha cruzado uma linha. E eu não fazia ideia do que fazer com essa informação. Não dormi naquela noite. Fiquei acordada, repassando cada segundo daquela interação, procurando por sinais que eu deveria ter visto antes. Será que ele sempre foi assim? Será que eu tinha feito algo que pudesse ter sido interpretado como um convite? Não, eu sabia que não. Mas mesmo assim, a culpa começava a se infiltrar, silenciosa e insidiosa, como água através de uma rachadura. E isso era apenas o começo. O silêncio, que grita. Acordei na manhã seguinte com o corpo dolorido, como se tivesse corrido uma maratona. Não tinha dormido direito, apenas cochilado em intervalos curtos entre pesadelos confusos. A luz do sol entrava pela janela do quarto, iluminando a cômoda onde ficavam os porta-retratos. Eu e Rafael, no nosso casamento, sorrindo. Eu e Rafael na praia no ano passado.
Eu e Rafael com toda a família no Natal. Eu e Rafael. Olhei para o celular. 6:30 da manhã. Rafael tinha mandado mensagem às 5. Bom dia, amor. Reunião cedo hoje. Te amo. Beijo para você. Segurei o celular, o dedo sobre o teclado, pronta para digitar. Preciso te contar uma coisa. Mas não consegui. Apaguei e escrevi de novo. Seu irmão veio aqui ontem. Apaguei novamente. O que exatamente eu ia dizer? Que Rodrigo me tocou? Que ele se aproximou demais? Isso soava tão pequeno, tão insignificante quando transformado em palavras numa tela. E havia outra coisa, algo que eu mal conseguia admitir para mim mesma: medo. Medo de que Rafael não acreditasse em mim. Medo de que ele achasse que eu estava exagerando, sendo dramática. Medo de destruir a relação entre dois irmãos por causa de. Do que, exatamente? Um toque? Um olhar? Mas eu sabia que tinha sido mais que isso. Meu corpo sabia. A forma como meu coração disparou, como cada músculo se tensionou em alerta. O instinto primitivo que grita perigo não estava errado. No final, mandei apenas: Bom dia, amor. Boa reunião. Te amo também. Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Tomei banho, me vesti, preparei café. Cada ação automática, mecânica. Na escola, dei minhas aulas de português como sempre, mas estava operando no piloto automático. Os alunos do 9º ano estavam lendo Dom Casmurro e discutindo se Capitu tinha traído ou não Bentinho. Mas, professora, perguntou a Júlia, uma das minhas alunas mais participativas, como a gente sabe se ela traiu mesmo ou se era tudo paranoia dele? Olhei para ela, para aquela adolescente de 15 anos com a vida inteira pela frente, ainda não marcada pelas complexidades e ambiguidades das relações adultas. Essa é exatamente a questão do livro, Júlia. Machado de Assis nos deixa nessa dúvida porque às vezes a verdade não é clara. Às vezes dependemos da perspectiva de quem conta a história. E narrador não confiável pode distorcer tudo. Mas enquanto falava sobre ficção, pensava na minha própria vida. Eu era a narradora confiável da minha própria história? Ou estava distorcendo o que tinha acontecido, vendo maldade onde havia apenas um mal-entendido? Não. Eu sabia o que tinha sentido. Durante o intervalo, sentei na sala dos professores e finalmente abri o WhatsApp. Dezenas de mensagens no grupo da família. Dona Carmen tinha mandado uma receita de bolo de fubá. Seu Antônio compartilhou uma piada de português ruim. E lá estava uma mensagem de Rodrigo, enviada às 9 da manhã no grupo. Gente, eu e a Mariana terminamos de vez. Sem volta dessa vez. Vou ficar um tempo mais recluso. Preciso processar as coisas. Obrigado pela compreensão de sempre. Várias respostas de apoio. Calma, filho. Essas coisas passam, escreveu Dona Carmen. Você merece alguém que te valorize, disse uma tia. Estamos aqui para você, mano, escreveu Rafael. Nenhuma menção à visita à minha casa. Nenhum obrigado a Helena por me ouvir ontem à noite. Como se nada tivesse acontecido. Talvez para ele realmente não tivesse acontecido nada. Talvez ele tivesse bebido tanto que nem se lembrava direito. Ou talvez ele soubesse exatamente o que tinha feito e estava fingindo normalidade para me fazer questionar minha própria sanidade. Não respondi no grupo. Apenas deixei o celular de lado e voltei para a aula. Rafael voltou de São Paulo na sexta-feira à noite, 3 dias depois do incidente. Eu tinha passado esses 3 dias em um estado de ansiedade constante, pulando sempre que o telefone tocava, verificando as fechaduras das portas e janelas obsessivamente antes de dormir. Não tinha falado com Rodrigo nem visto ele desde aquela noite. Ele continuava postando normalmente nas redes sociais, fotos de edições de vídeo, stories de música, memes engraçados, como se nada tivesse acontecido. Quando ouvi a chave na porta, meu coração disparou. Mas era só Rafael, meu marido, o homem que eu amava e em quem confiava.
Ele entrou com a mala, o paletó sobre o braço, cansado, mas sorrindo. Que saudade! Ele disse, me puxando para um abraço apertado. Enterrei meu rosto no peito dele, respirando o cheiro familiar de seu perfume misturado com o leve odor de avião e viagem. Por um momento, pensei em contar tudo ali mesmo, mas as palavras se prenderam na minha garganta como se fossem sólidas. Também estava com saudade, eu disse, e não era mentira. Estava com saudade dele, da normalidade, de quando minha maior preocupação era o que fazer para o jantar. Ele se afastou um pouco, segurando meu rosto com as duas mãos. Você está bem? Parece cansada. Só foi uma semana puxada no trabalho. Os alunos estão agitados com a proximidade das férias. Mentira. Mentira por omissão, mas ainda assim mentira. Jantamos juntos, ele me contou sobre as reuniões em São Paulo, sobre o contrato que tinha fechado, sobre como estava orgulhoso do trabalho que tinha feito. Eu sorri, fiz perguntas nos momentos certos, fingi interesse genuíno. E em parte era genuíno. Eu me importava com a vida dele, com suas conquistas. Mas havia uma parede de vidro entre nós agora, invisível mas presente, e eu não sabia como atravessá-la. Ah, ele disse enquanto lavávamos a louça juntos. O Rodrigo terminou com a Mariana. Você viu no grupo? Meu estômago se apertou. Vi. Que pena. Pois é, ele parece bem abalado. Pensei em chamar ele para vir aqui amanhã, dar um apoio moral. O que você acha? O que eu achava? Achava que a simples ideia de ter Rodrigo aqui de novo me fazia querer vomitar. Achava que não conseguiria estar na mesma sala que ele sem sentir minha pele arrepiar. Achava que precisava contar para meu marido o que tinha acontecido antes que fosse tarde demais. Claro, eu disse. Ele é seu irmão. Rafael sorriu e me beijou na bochecha. Você é incrível. Obrigado por entender. Aquela noite, deitada ao lado de Rafael, enquanto ele dormia profundamente, exausto da viagem, fiquei olhando para o teto novamente. A mesma posição de 3 noites atrás, mas tudo diferente. Eu tinha cruzado uma linha ao não contar. Não era apenas omissão mais, estava ativamente escondendo algo. E cada hora que passava sem eu falar, tornava mais difícil falar. Como eu explicaria que tinha esperado 3 dias? Por que eu não tinha ligado para Rafael imediatamente? Ele poderia pensar que não era grave, afinal de contas, se fosse grave, eu teria contado na hora. Ou pior, ele poderia pensar que eu tinha algo a esconder, alguma culpa no que tinha acontecido. Eu me virei para o lado, encarando Rafael dormindo. No escuro, conseguia apenas ver o contorno do seu rosto, a curva do seu nariz, a forma dos seus lábios ligeiramente abertos. Ele parecia tão em paz. E eu estava prestes a destruir essa paz com uma verdade que eu mesma não entendia completamente. Amanhã, eu pensei. Amanhã eu conto. Antes de Rodrigo chegar. Vou sentar com Rafael. Vou explicar tudo calmamente, racionalmente. E ele vai entender. Ele tem que entender. Mas no fundo, uma voz pequena e cruel sussurrava. E se ele não entender? Não contei. O sábado chegou e eu não contei. Rafael acordou de bom humor, fez café da manhã para nós dois, panquecas, do jeito que eu gostava, com mel e morangos. Rimos juntos de alguma coisa boba na TV. Por um momento pensei: por que estragar isso? Por que trazer aquele momento horrível para dentro desse momento lindo? Mas eu sabia por quê. Porque não contar significava deixar Rodrigo livre para fazer de novo. Significava normalizar o que tinha acontecido. Significava trair minha própria dignidade. Ainda assim, não contei. Rodrigo chegou por volta das 2 da tarde. Tocou a campainha, o mesmo som que 3 noites atrás me fez abrir a porta sem suspeitar de nada, e Rafael foi atender. Eu fiquei na cozinha, fingindo estar ocupada organizando a geladeira, mas na verdade apenas tentando controlar minha respiração. E aí, mano? Ouvi a voz de Rafael alegre. Entra, entra. Helena fez aquele bolinho de chuva que você adora. Passos na sala.
Duas pessoas, não uma. Vozes masculinas conversando. E então Rafael apareceu na porta da cozinha com Rodrigo atrás dele. Oi, Helena. Rodrigo disse, casual, como se fôssemos apenas cunhados normais que não tinham nada de anormal entre eles. Obrigado por me receber. E pelos bolinhos. Eu o encarei. Realmente o encarei, procurando por algum sinal de culpa, de vergonha, de reconhecimento do que ele tinha feito. Mas não havia nada, apenas aquele sorriso fácil, aqueles olhos que não desviavam os meus, aquela postura relaxada de alguém sem nada a esconder. Por um segundo pensei: eu enlouqueci? Eu inventei tudo? De nada, eu disse, minha voz mais fria do que pretendia. Rafael não percebeu. Já estava puxando Rodrigo para a sala. Mas Rodrigo percebeu. Vi algo passar pelos olhos dele. Diversão? Satisfação? Antes de ele se virar e seguir o irmão. Fiquei na cozinha o máximo que consegui, lavando louça que já estava limpa, reorganizando armários que já estavam organizados. Mas eventualmente tive que ir para a sala com a travessa de bolinhos de chuva e café para os dois. Eles estavam sentados no sofá, Rafael falando sobre o contrato de São Paulo, Rodrigo ouvindo e fazendo perguntas ocasionais. Coloquei a travessa na mesinha de centro, exatamente onde 3 dias atrás eu tinha colocado água e bolo para esse mesmo homem. E me sentei na poltrona. A mesma poltrona. Tudo igual, mas absolutamente diferente. Helena, você está bem? Rafael perguntou, franzindo a testa. Está muito quieta. Só cansada. Eu menti de novo. Quantas mentiras já? Eu tinha perdido a conta. Ela trabalha demais, Rodrigo disse pegando um bolinho. Professora é uma profissão foda. Vocês não têm o reconhecimento que merecem. A audácia, a pura audácia de sentar ali, na minha sala, comer a comida que eu tinha feito e falar como se me conhecesse, como se importasse, como se não tivesse violado meu espaço e meu corpo apenas 3 dias atrás. Eu queria gritar. Queria pegar aquela travessa e jogar na cabeça dele. Queria sacudir Rafael e dizer: seu irmão me atacou. Mas não fiz nada disso. Apenas sorri fracamente e disse: obrigada. A tarde se arrastou como se fosse semanas. Rafael e Rodrigo conversaram sobre futebol, sobre a família, sobre um carro que Rodrigo estava pensando em comprar, mas provavelmente não conseguiria porque estava sem grana. Talvez eu peça um empréstimo para o Rafael, ele disse piscando para o irmão. Você sempre foi o irmão mais bem-sucedido. Claro, mano. O que você precisar. A gente é família. Família. Aquela palavra de novo. A palavra que estava sendo usada como algemas para me manter quieta. Em determinado momento, Rafael foi ao banheiro e eu fiquei sozinha na sala com Rodrigo. O silêncio foi imediato e pesado. Olhei para o meu celular, fingindo ler algo importante. Senti Rodrigo me observando. Helena, ele disse baixo, e meu estômago revirou. Não olhei para ele. O quê? Sobre aquela noite. Não, eu disse ainda sem olhar. Não vamos falar sobre isso. Eu só queria dizer que. Eu disse não. Dessa vez olhei para ele, e deve ter tido algo nos meus olhos porque ele recuou ligeiramente. Tá bom, tá bom. Desculpa. Desculpa. Ele tinha dito desculpa. Isso deveria me fazer sentir melhor? Isso apagava o que ele tinha feito? E por que ele estava pedindo desculpas se, segundo ele próprio naquela noite, eu é que estava exagerando? Rafael voltou antes que eu pudesse processar qualquer coisa, e a conversa recomeçou como se não tivesse sido interrompida. Finalmente, às 6 da tarde, Rodrigo se levantou para ir embora. Valeu pelo apoio, mano, ele disse abraçando Rafael. Você sempre foi meu porto seguro. Depois ele se virou para mim. Obrigado pela hospitalidade, Helena. Você e o Rafael são um casal incrível. Eu não disse nada. Apenas acenei com a cabeça. Quando a porta fechou atrás dele, senti como se finalmente pudesse respirar de novo. Mas a sensação de alívio durou apenas segundos antes de ser substituída por algo pior.
A percepção de que eu tinha deixado ele entrar na minha casa de novo, que eu tinha servido comida para ele, que eu tinha ficado quieta e permitido que ele se sentasse ali, confortável, como se nada tivesse acontecido. Eu tinha me tornado cúmplice do meu próprio silêncio. Viu? Não foi tão ruim assim, Rafael disse, passando o braço ao redor dos meus ombros. Ele precisava disso. Obrigado por ser tão compreensiva. Eu me afastei gentilmente, com a desculpa de que precisava começar a fazer o jantar. Na cozinha, sozinha, apoiei as mãos na pia e fechei os olhos. Você precisa contar. Eu sussurrei para mim mesma. Você precisa contar agora. Mas quando Rafael entrou na cozinha minutos depois, perguntando o que eu queria para o jantar, eu apenas sorri e disse: Que tal pedir pizza? E assim, mais um dia, passou em silêncio. O silêncio. Que grita. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Não por causa de eventos dramáticos ou confrontos explosivos, mas exatamente pelo oposto. Pela normalidade forçada, pela rotina que continuava implacável, indiferente à tempestade silenciosa dentro de mim. Rafael não percebeu nada. Ou se percebeu, não comentou. Continuávamos nossa vida de sempre, trabalhando, jantando juntos, assistindo séries à noite, fazendo amor aos fins de semana. Mas eu estava lá apenas pela metade. A outra metade estava presa naquela terça-feira à noite, revivendo aqueles minutos intermináveis vezes sem conta. Comecei a ter insônia crônica. Acordava às 3, às 4 da madrugada, o coração disparado, às vezes nem lembrando do pesadelo que tinha me acordado. Apenas a sensação de perigo, de algo errado, de uma ameaça invisível mais presente. Você tem estado tão distante, Rafael disse uma noite, enquanto eu mexia distraída na comida do prato. Tínhamos ido a um restaurante bonito, um daqueles lugares com velas e música ambiente, para celebrar nosso aniversário de casamento de 3 anos. Mas eu mal tinha tocado no risoto que ele tinha insistido que eu pedisse porque era meu favorito. Desculpa, eu disse automaticamente. Estou só cansada. Tem sido muito trabalho. É sempre trabalho ultimamente, ele disse, e havia algo em sua voz. Frustração? Mágoa? Sinto que você não está realmente aqui comigo, mesmo quando está fisicamente presente. Ele tinha razão, mas como eu poderia explicar? Como eu poderia dizer que cada vez que olhava para ele, pensava em Rodrigo? Não romanticamente, Deus me livre, mas simplesmente porque eles tinham o mesmo formato de nariz, a mesma cor de olhos, a mesma risada ocasionalmente. Rodrigo estava se infiltrando no meu casamento como um veneno lento. Eu sei. Desculpa, repeti, porque o que mais eu poderia dizer? Rafael suspirou e pegou minha mão sobre a mesa. Olha, se tem algo errado, se você não está feliz, se tem algo que eu fiz, por favor, me conta. A gente sempre conversou sobre tudo. Sempre conversou sobre tudo. A ironia me atingiu como um tapa. Aqui estava ele, meu marido, implorando por comunicação honesta, e eu estava sentada com o maior segredo da nossa relação guardado a 7 chaves. Não é você, eu disse. E isso era verdade. É só eu mesma. Estou processando algumas coisas. Que coisas? Coisas de trabalho. Uma aluna está passando por situação difícil em casa e eu fico pensando nela. Mais uma mentira. Estava ficando tão fácil mentir, assustadoramente fácil. Rafael pareceu aceitar aquilo, embora não completamente convencido. Mudamos de assunto, falamos sobre planos para as férias de julho, sobre reformar o quarto de hóspedes. Tudo muito normal, muito previsível, muito errado. O verdadeiro teste veio 3 semanas depois do incidente, quando Dona Carmen ligou, convidando a gente para o tradicional almoço de domingo. Ela fazia isso uma vez por mês, reunindo toda a família, filhos, noras, sobrinhos, tios. Era sempre uma produção. Feijoada completa, farofa,
couve, laranja, torresmo e pelo menos 3 sobremesas diferentes. Sua mãe ligou, Rafael disse, entrando no quarto onde eu estava corrigindo provas. Almoço domingo. Você está livre? Meu estômago imediatamente se apertou. Rodrigo vai estar lá? Rafael franziu a testa. Provavelmente. Por quê? Desde quando você pergunta quem vai estar nos almoços da minha mãe? Merda. Eu tinha me delatado. Não, nada. Só pensei que ele ainda estivesse mal por causa da Mariana. Pelo contrário, ele postou foto com uma menina nova ontem. Acho que já superou. Claro que superou. Porque para ele, nada daquilo importava. Eu era apenas mais uma. Ou nem isso. Eu era a cunhada inconveniente que ele podia assediar sem consequências, porque quem acreditaria em mim? Então, Rafael insistiu. Vamos ou não? Eu poderia ter inventado uma desculpa. Dor de cabeça, trabalho atrasado, qualquer coisa. Mas inventar desculpas significava viver com medo para sempre. Deixar Rodrigo controlar minha vida, meus movimentos, minhas decisões. E eu me recusava a dar esse poder a ele. Vamos, eu disse. O domingo chegou ensolarado e quente, um daqueles dias de outono que parecem ter esquecido que não é mais verão. Vesti uma calça jeans e uma blusa de manga longa, mesmo com o calor, porque a ideia de ter braços expostos na presença de Rodrigo me fazia sentir vulnerável. A casa de Dona Carmen estava cheia quando chegamos. Tios, tias, primos que eu via esporadicamente, crianças correndo pelo quintal. O cheiro da feijoada enchendo toda a casa. Cumprimentei todo mundo, sorri, abracei, fingi. Rodrigo chegou meia hora depois, e não estava sozinho. Tinha uma menina do braço, loira, magra, não devia ter mais de 22 anos. Ela usava um vestido curto e salto alto completamente inadequado para um almoço de família. Rodrigo a apresentou como Jéssica. Meu irmão não perde tempo. Rafael sussurrou no meu ouvido, rindo. Eu forcei uma risada também, mas por dentro estava analisando a situação. Rodrigo tinha trazido uma namorada nova. Por quê? Para provar que tinha superado Mariana? Ou para me mostrar que eu não era especial, que ele sempre tinha opções? Durante o almoço, consegui sentar longe de Rodrigo, estrategicamente posicionada entre uma tia fofoqueira e um primo adolescente que só queria falar sobre videogames. Perfeito. Comi pouco, falei menos ainda, e principalmente observei. Rodrigo estava animado, tocando Jéssica constantemente. Mão no joelho, braço ao redor dos ombros, dedos entrelaçados. Uma demonstração pública de afeto que beirava o teatral. E de vez em quando, eu sentia seus olhos em mim. Quando olhava na direção dele, ele desviava imediatamente, mas eu sabia. Ele estava me testando, me provocando, vendo se eu reagiria. Não reagi. Permaneci calma, educada, invisível. Mas então veio a sobremesa. Dona Carmen tinha feito pudim, pavê e brigadeiro. Todo mundo estava na sala, conversando alto, rindo, quando percebi que precisava usar o banheiro. O da sala estava ocupado, então fui ao do corredor, aquele no fundo da casa. Quando saí, Rodrigo estava ali, parado no corredor, sozinho, como se estivesse esperando. Precisamos conversar, ele disse baixo. Não, não precisamos, respondi, tentando passar por ele. Mas ele bloqueou meu caminho, não agressivamente, mas o suficiente para me fazer parar. Helena, eu sei que as coisas ficaram estranhas entre a gente. Você me assediou, eu disse, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Era a primeira vez que eu nomeava o que tinha acontecido, mesmo que apenas para nós dois. Você veio à minha casa, eu te acolhi e você me assediou. Ele piscou, genuinamente surpreso. Assédio?
Helena, por favor. Eu estava bêbado, emocional, fiz uma besteira, mas assédio é uma palavra pesada. E o que você fez foi uma ação pesada. Eu toquei no seu braço, eu tentei te abraçar. Puta merda, Helena, você está fazendo isso parecer. Parecer o quê? Parecer o que realmente foi? Você não tentou me abraçar de forma fraternal, Rodrigo. Você sabe muito bem o que você tentou fazer. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ok, ok. Eu ultrapassei. Eu reconheço. Mas eu já pedi desculpas. O que mais você quer? Eu quero que você fique longe de mim. Nós somos família, Helena. Isso é impossível. Então mantenha distância. Não fale comigo a não ser quando necessário. Não olhe para mim. Não. Está tudo bem aí? Rafael apareceu no corredor, olhando de mim para Rodrigo com confusão. Vocês estão discutindo? Não, Rodrigo disse imediatamente, voltando ao seu sorriso casual. Só conversando sobre aquele dia que fui lá em casa. Eu estava agradecendo a Helena de novo por me ouvir. Ah, Rafael relaxou. Você é um fofo, amor. Sempre cuidando de todo mundo. Eu não disse nada. Apenas caminhei de volta para a sala, sentindo os olhos dos dois irmãos nas minhas costas. Quando me sentei novamente ao lado da tia fofoqueira, minhas mãos estavam tremendo. Tinha sido um erro confrontar Rodrigo. Tudo que eu tinha conseguido era deixá-lo saber que aquilo me afetava, que eu estava pensando nisso, que tinha poder sobre mim. E agora ele sabia que eu não tinha contado nada a Rafael. Ele estava seguro, protegido pelo meu próprio silêncio. As coisas começaram a desmoronar de verdade 2 semanas depois do almoço. Eu tinha conseguido evitar Rodrigo completamente. Não respondia mensagens no grupo da família quando ele estava ativo, inventava desculpas para não ir em eventos onde sabia que ele estaria. Rafael começou a notar. Você tem evitado minha família? Ele perguntou uma noite, depois que recusei ir a um churrasco na casa de um primo. Não estou evitando. Só estou cansada. Você está sempre cansada, ou com dor de cabeça, ou com trabalho. Helena, o que está acontecendo? Nada está acontecendo. Mas estava. E não era apenas Rodrigo. Era tudo. O peso do segredo estava me esmagando. Comecei a beber vinho à noite para conseguir dormir. Um copo virou 2, 2 viraram 3. Faltei no trabalho pela primeira vez em 5 anos, alegando estar doente quando na verdade só não conseguia sair da cama. Minhas amigas notaram. Carla, minha melhor amiga desde a faculdade, me ligou preocupada. Você está sumida. Não responde mensagem, não atende telefone. O que está rolando? Estava na ponta da língua. Eu queria tanto contar, dividir esse peso com alguém, não estar sozinha com isso, mas as palavras não saíram. Como eu explicaria que tinha demorado semanas para falar? Como eu justificaria ter deixado Rodrigo entrar na minha casa de novo? Como eu convenceria alguém de que eu não estava exagerando quando nem eu mesma tinha certeza às vezes? Só estou numa fase difícil, eu disse. Trabalho, você sabe como é. Isso é desculpa. Vou aí sexta à noite. Vou levar vinho e chocolate e você vai me contar o que está acontecendo de verdade. Ela veio. Sentamos no sofá, aquele mesmo sofá, com uma garrafa de Merlot e uma caixa de bombons. Rafael estava trabalhando até tarde. Era só eu e Carla, como nos velhos tempos. Então, ela disse, me encarando com aquele olhar que não aceitava mentiras. Fala! E eu contei. Tudo. Desde a campainha tocando naquela terça-feira até o confronto no corredor da casa de Dona Carmen. As palavras saíram em um jato confuso, às vezes rápidas demais, às vezes pausando enquanto eu tentava não chorar. Carla não me interrompeu uma vez. Quando terminei, ela estava pálida. Filho da puta! Ela disse, sua voz baixa e cheia de raiva. Aquele filho da puta! Helena, você precisa contar pro Rafael. Eu não posso. Por que não? Porque eu esperei muito tempo. Porque ele vai perguntar por que eu não contei antes.
porque ele pode não acreditar em mim. Porque porque você está com medo, Carla disse gentilmente, segurando minha mão. E eu entendo. Mas, meu amor, esse segredo está te destruindo. Eu posso ver. Você não está mais você. E enquanto você ficar quieta, você está dando poder para ele. Eu sei. Eu sei tudo isso. Mas eu não consigo. Toda vez que penso em contar, fico paralisada. Carla respirou fundo. Tá, então vamos fazer diferente. Primeiro, você precisa documentar tudo. Escreve tudo o que você lembra, datas, horários, exatamente o que ele disse e fez. Segundo, você precisa decidir o que você quer que aconteça. Você quer que Rafael confronte ele? Você quer cortar relações? Você precisa saber o que você quer antes de contar. Era sensato. Pela primeira vez em semanas, alguém estava me dando passos concretos em vez de apenas dizer: você deveria ter contado antes. Eu abracei Carla. E foi então que finalmente chorei de verdade. Não aquelas lágrimas contidas de madrugada, mas soluços profundos que vinham do fundo do meu peito. Eu só queria que nada disso tivesse acontecido. Eu disse entre soluços. Eu só queria minha vida de volta. Eu sei, amor. Eu sei. Mas nós duas sabíamos que aquela vida tinha acabado naquela terça-feira. A única questão agora era: o que ia nascer no lugar dela? O silêncio que grita. Segui o conselho de Carla. Comprei um caderno novo, pequeno o suficiente para esconder facilmente, e comecei a escrever. Cada detalhe que conseguia lembrar daquela noite. O cheiro de cerveja no hálito dele. A temperatura da sua mão no meu braço. As palavras exatas que ele disse. Escrever tudo foi como reviver, e várias vezes tive que parar, porque minha visão ficava embaçada de lágrimas, ou minha mão tremia demais para segurar a caneta. Mas também foi libertador, de certa forma. Colocar tudo no papel tornava real. Não era mais apenas uma memória confusa que eu podia questionar. Estava ali, em tinta azul, indiscutível. Depois de documentar tudo, fiz o que Carla sugeriu. Sentei e pensei no que eu realmente queria. Queria que Rodrigo fosse preso? Não. O que ele fez não era crime, não tecnicamente. Queria que Rafael parasse de falar com o irmão? Eu não sabia se tinha o direito de pedir isso. O que eu realmente queria, percebi depois de horas pensando, era simples. Queria ser acreditada. Queria que Rafael entendesse por que eu estava distante, por que eu mudei. Queria parar de carregar isso sozinha. Decidi contar a ele no sábado. Tínhamos planos de ficar em casa, dia tranquilo, sem compromissos. Seria o momento perfeito. Ensaiei mentalmente várias vezes como começaria a conversa. Rafael, preciso te contar algo que aconteceu. Ou, tem algo que eu deveria ter te contado semanas atrás. Ou simplesmente, seu irmão me assediou e eu estou morrendo de medo de te contar. Mas na sexta à noite, tudo mudou. Rafael chegou em casa com uma garrafa de champanhe e um sorriso enorme. Adivinhe? Meu estômago afundou. Eu não estava no clima para celebrações, mas forcei um sorriso. O quê? Consegui aquela promoção. Gerente sênior. Significa aumento de 30%, Helena. 30%. A gente pode finalmente fazer aquela viagem para a Europa que você sempre quis. Ou reformar a casa inteira. Ou ele continuou falando, empolgado, fazendo planos, e eu apenas assenti e sorri mecanicamente. Porque como eu poderia contar agora? Como eu poderia pegar esse momento de felicidade dele e destruir com minha verdade feia e complicada? Vamos comemorar amanhã, ele disse. Vou ligar para os meus pais, para o Rodrigo, vamos fazer um churrasco aqui em casa. Ah, vai ser ótimo. Rafael, não, comecei. Mas ele já estava pegando o telefone, já estava discando. E assim, meu momento perfeito para contar evaporou. Porque agora não seria só eu e ele. Seria uma celebração familiar. E Rodrigo estaria lá. Preparei a casa para o churrasco como um autômato.
Limpei, organizei, fui ao mercado comprar carne e bebidas. Rafael estava tão feliz que não percebia que eu estava apenas indo através dos movimentos, sem realmente estar presente. As pessoas começaram a chegar por volta do meio-dia. Seus pais, tios, alguns amigos de Rafael do trabalho. E Rodrigo, claro, dessa vez sem a Jéssica. Não deu certo, ele disse quando alguém perguntou, dando de ombros. Mas eu tô bem, melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Ele estava charmoso, engraçado, ajudando Rafael na churrasqueira, fazendo piadas que deixavam todo mundo rindo. Ninguém via o que eu via. Ninguém notava como ele sempre encontrava uma desculpa para passar perto de mim, para esbarrar acidentalmente, para fazer comentários que pareciam inocentes, mas carregavam outro significado. Helena, essa salada de batata tá incrível, ele disse em determinado momento, lambendo os dedos de forma deliberadamente lenta. Você tem mãos mágicas. Eu me virei e entrei na casa sem responder. Encontrei refúgio na cozinha, fingindo estar ocupada organizando sobremesas que já estavam perfeitamente organizadas. Dona Carmen entrou atrás de mim. Minha filha, você mal saiu da cozinha hoje. Vem lá fora, aproveita a festa, é uma celebração. Eu sei, Dona Carmen. Só estou garantindo que tudo está perfeito. Ela se aproximou e segurou minha mão. Helena, posso te perguntar uma coisa? Você e o Rafael estão bem? Engoli em seco. Por que pergunta isso? Intuição de mãe. Vocês parecem distantes. E você parece tão triste. Se tem alguma coisa errada? Se ele fez algo? Não, eu disse rápido demais. Rafael não fez nada. Ele é perfeito. É só estresse do trabalho. Mas está tudo bem entre a gente, prometo. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Apenas me abraçou e disse: Eu estou aqui se você precisar conversar. Sobre qualquer coisa. Por um momento, considerei contar a ela. Afinal, ela era mãe de Rodrigo também. Talvez ela precisasse saber que tipo de filho ela tinha criado. Mas então me lembrei. Mães defendem seus filhos. Sempre. E Rodrigo era o bebê da família, o caçula que todos protegiam. Ela nunca acreditaria em mim. A festa continuou até a noite. Quando finalmente todo mundo foi embora e eu estava lavando os pratos, Rafael apareceu por trás e me abraçou. Obrigado por hoje, ele disse, beijando meu pescoço. Por fazer tudo isso. Sei que você não estava com vontade de festa, mas significou muito para mim ter todo mundo aqui. De nada, eu disse, continuando a esfregar um prato que já estava limpo. Helena. Ele me virou para encará-lo. O que está acontecendo? E não me diga que é trabalho. Não me diga que está tudo bem. Porque claramente não está. Você está infeliz. E isso está me deixando infeliz também. Era agora. Era esse o momento. Ou eu contava agora, ou nunca contaria. Rafael, eu. Comecei. Mas as palavras morreram na minha garganta quando ouvi a campainha. Nós dois franzimos a testa. Quem seria a essa hora? Rafael foi atender e voltou segundos depois com Rodrigo. Esqueci minha jaqueta, Rodrigo explicou, segurando a jaqueta de couro preta. Mas eu sabia que não era verdade. Ele não tinha esquecido nada. Ele tinha voltado de propósito. Ah, Blasi, Rafael disse. Estava só indo para a cama mesmo. Tô exausto. Rodrigo olhou para mim. Helena parece exausta também. Vocês trabalharam demais hoje. Vou deixar vocês descansarem. Ele saiu, mas antes piscou para mim. Foi rápido, tão rápido, que eu poderia ter imaginado. Mas não tinha imaginado. Era um lembrete. Ele podia aparecer a qualquer momento. Eu nunca estaria realmente segura. Aquela noite, deitada ao lado de Rafael, olhei para o teto mais uma vez. Quantas noites eu já tinha passado assim? Quantas noites ainda passaria? Amanhã. Eu sussurrei no escuro. Amanhã eu conto. Mas no fundo, eu já não acreditava em mim mesma. A gota d'água veio de uma forma que eu não esperava. Foi na escola, 2 semanas depois do churrasco.
Eu estava na sala dos professores durante o intervalo quando abri o Instagram distraída. E lá estava, uma foto nova de Rodrigo. Ele estava na minha casa, nossa casa. Na foto, ele estava no quintal, ao lado da churrasqueira, cerveja na mão, sorrindo para a câmera. A legenda dizia: Família é tudo. Minha visão ficou embaçada. Ele tinha postado isso, publicamente, como se tudo estivesse normal, como se ele tivesse todo o direito de estar na minha casa, no meu espaço, na minha vida. Olhei os comentários. Dona Carmen: Meu filho lindo, uma tia. Que bênção ter uma família unida. Rafael tinha dado like e comentado: Sempre, mano. Senti a sala girar. Tudo ficou muito quente. Eu não conseguia respirar direito. Helena, você está bem? Uma colega de trabalho tocou meu ombro e eu pulei, derrubando meu café. Eu. Eu preciso sair, eu disse, já pegando minha bolsa. Mas você tem aula daqui 15 minutos? Arranja alguém para me substituir. Eu não posso. Eu não posso ficar aqui. Saí da escola antes que alguém pudesse me parar. Entrei no carro e dirigi sem destino, apenas precisando me mover, fazer algo, qualquer coisa para quebrar a paralisia que tinha me dominado por semanas. Acabei no parque onde Rafael tinha me pedido em casamento 3 anos e meio atrás. Sentei no mesmo banco, olhando para o mesmo lago onde ele tinha ficado de joelhos, nervoso e adorável, perguntando se eu queria passar o resto da vida com ele. Eu tinha dito sim tão facilmente, tão certa. Nunca imaginei que o resto da vida incluiria isso. Esse nó constante no estômago, esse medo irracional, essa versão de mim mesma que eu não reconhecia mais. Peguei meu celular e, sem pensar muito, liguei para Carla. Não aguento mais, eu disse assim que ela atendeu. Carla, eu não aguento mais viver assim. Onde você está? No parque. Aquele parque. Fico aí. Vou para aí agora. Ela chegou 20 minutos depois. Sentou ao meu lado no banco e apenas ficou ali, em silêncio, deixando eu chorar. Depois de um tempo, ela falou: Você precisa escolher, Helena. Ou você conta pro Rafael hoje, agora, ou você vai viver com isso pro resto da vida. E se você escolher a segunda opção, você precisa aceitar que esse é o preço que você está disposta a pagar. Mas eu não acho que você está. Eu acho que isso está te matando por dentro. E se ele não acreditar em mim? Então ele não é o homem que você acha que ele é. E você merece saber disso. E se a família inteira me odiar? Se eu destruir o relacionamento dele com o irmão? Você não está destruindo nada. Rodrigo fez isso. Você é apenas a mensageira de algo que ele causou. A culpa não é sua, Helena. Nunca foi. Eu sabia que ela estava certa. Intelectualmente, eu sabia. Mas emocionalmente, eu ainda carregava toda a culpa, toda a vergonha, todo o peso do silêncio. Hoje, eu disse finalmente: Vou contar hoje quando ele chegar do trabalho. Carla me abraçou. Você consegue. Você é mais forte do que pensa. Mas enquanto dirigia para casa para esperar Rafael, eu não me sentia forte. Me sentia aterrorizada. Porque eu sabia que uma vez que as palavras saíssem, não haveria volta. Minha vida mudaria irreversivelmente. E eu não tinha ideia se seria para melhor ou pior. Rafael chegou às 7 da noite, como sempre. Entrou com sua pasta, seu sorriso cansado, mas satisfeito, seu beijo automático na minha bochecha. Oi, amor, que dia? Vou tomar banho e... Rafael, precisa sentar, eu disse, minha voz tremendo. Preciso te contar uma coisa. Ele parou, lendo algo no meu rosto. Ok, você está me assustando. O que aconteceu? Respirei fundo. Era agora. Não havia mais volta. Lembra quando você viajou para São Paulo, aquela primeira semana de março? Lembro. Rodrigo veio aqui naquela noite. Disse que tinha terminado com a Mariana e precisava conversar. Rafael assentiu lentamente, ainda sem entender aonde eu queria chegar. Eu deixei ele entrar. Dei água, bolo. A gente conversou e então ele...
Ele tentou algo. Ele me tocou de um jeito que não era apropriado. Ele se aproximou, colocou a mão na minha cintura, tentou. Não sei exatamente o que ele tentou, mas não era inocente. Não era fraternal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael me encarava como se eu tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. O quê? Ele finalmente disse, sua voz estranha, distante. Seu irmão me assediou e eu. Eu não contei antes porque estava com medo. Com medo que você não acreditasse. Com medo de causar problema na família. Com medo de. Espera, espera! Rafael levantou a mão. Você está me dizendo que meu irmão, que o Rodrigo, tentou te beijar? Não exatamente beijar. Foi. Ele tocou em mim de uma forma íntima, sexual. E eu disse não. Eu o empurrei e ele saiu. Mas, Rafael, aconteceu. E eu tenho carregado isso sozinha por semanas e está me destruindo. Rafael passou a mão pelo rosto, parecendo genuinamente chocado. Mas então, ele fez a pergunta que eu mais temia. Por que você não me contou imediatamente? E ali estava. A pergunta que validava todos os meus medos sobre esperar para contar. Por que você não me contou imediatamente? A pergunta pairou entre nós como fumaça tóxica. Eu sabia que ela viria, tinha me preparado para ela, mas mesmo assim me atingiu como um soco no estômago. Porque eu estava em choque, eu disse, minha voz saindo mais defensiva do que eu pretendia. Porque eu não conseguia processar o que tinha acontecido, porque eu tinha medo de como você reagiria. E cada dia que passava, ficava mais difícil contar porque eu sabia que você perguntaria exatamente isso. Rafael se levantou, começou a andar de um lado para o outro na sala. Eu conseguia ver o conflito no rosto dele, a forma como suas mãos se apertavam e relaxavam, o maxilar tenso. Você está me dizendo? Ele falou devagar, como se estivesse montando um quebra-cabeça complicado. Que meu irmão, o Rodrigo, veio aqui, você o recebeu, conversaram, e então ele tentou. O que exatamente? Porque você disse que ele te tocou, mas também disse que não tentou te beijar. Então o que exatamente ele fez? Eu puxei o caderno da bolsa, aquele onde tinha documentado tudo. Escrevi tudo aqui. Cada detalhe que consigo lembrar. Quer ler? Ele pegou o caderno, mas não abriu. Apenas segurou, olhando para a capa como se fosse uma bomba. Você escreveu tudo em um caderno, mas não conseguiu me falar diretamente? Rafael, por favor, não é sobre você, é sobre. É sobre meu irmão assediando minha esposa e ela não me contar por semanas. Ele tinha levantado a voz, e eu dei um passo atrás instintivamente. Ele percebeu e parou, respirando fundo. Desculpa, desculpa, eu não queria gritar. É que isso é muito, é demais. Eu sei. Acredita em mim. Eu sei. Ele finalmente abriu o caderno e começou a ler. Eu observava seu rosto mudando enquanto lia. Confusão, raiva, descrença, dor. Quando terminou, fechou o caderno devagar e ficou olhando para a parede. Você deixou ele entrar aqui de novo, ele disse finalmente. No churrasco, sabendo o que ele tinha feito. Você o serviu comida, você. Como você conseguiu? Porque não tinha te contado ainda. Porque se eu recusasse vê-lo, você ia perguntar por quê. Porque eu estava presa, Rafael. Presa pelo meu próprio silêncio. Você deveria ter confiado em mim. E você está acreditando em mim agora? A pergunta o parou. Ele me olhou, realmente me olhou, e vi lágrimas nos seus olhos. Eu não sei. Parte de mim quer acreditar, porque você é minha esposa, e eu te amo, e eu sei que você não mentiria sobre algo assim. Mas outra parte de mim está pensando no Rodrigo, no meu irmão, e não consigo conciliar a pessoa que eu conheço com o que você está descrevendo. Então você está dizendo que eu inventei? Não, não é isso. Mas pode ter havido um mal-entendido?
Ele estava bêbado, emocional. Talvez ele tentou um abraço de consolo e você interpretou errado? Ali estava, a validação dos meus piores medos. Ele não estava acreditando em mim. Não completamente. Não foi mal entendido. Eu disse, minha voz fria agora. Eu sei a diferença entre um abraço de consolo e alguém me tocando sexualmente. Eu não sou uma criança, Rafael. Eu sei quando estou sendo assediada. Ok, ok. Eu acredito que algo aconteceu. Mas eu preciso ouvir o lado dele também. O lado dele? Sim. Antes de fazer qualquer acusação, antes de destruir meu relacionamento com meu irmão, eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Você vai confrontar ele? Claro que vou. Você acha que eu vou deixar isso passar? Se ele realmente fez o que você disse, se ele realmente desrespeitou você e a mim dessa forma, então. Então eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso ouvir dele. E se ele negar? E se ele disser que não aconteceu nada, que eu estou inventando ou exagerando? Então eu vou ter que decidir em quem eu acredito. As palavras dele eram como facadas. Decidir em quem acreditava, como se fosse um caso de ele disse, ela disse. Como se meu relato detalhado, minha angústia visível, meu sofrimento das últimas semanas não fossem evidência suficiente. Eu vou dormir no quarto de hóspedes hoje, eu disse, já me virando. Helena, não. Não. Eu preciso de espaço. Eu acabei de te contar a coisa mais difícil que já tive que contar na minha vida. E você quer ouvir os dois lados, como se isso fosse um julgamento. Então, sim, eu preciso de espaço. Tranquei a porta do quarto de hóspedes e sentei na cama. Peguei o celular e mandei mensagem para Carla. Contei. Foi horrível. Ele vai confrontar Rodrigo. Não sei se acredita em mim. A resposta veio imediata. Quer que eu vá aí? Não. Só. Obrigada por estar aí. Não dormi aquela noite também. Fiquei ouvindo Rafael andando pela casa, falando ao telefone com alguém, provavelmente Rodrigo. Não conseguia ouvir o que ele dizia, mas o tom era sério, pesado. Na manhã seguinte, Rafael bateu na porta do quarto de hóspedes. Helena? Podemos conversar? Abri a porta. Ele parecia ter dormido tão pouco quanto eu. Olhos vermelhos, cabelo bagunçado, roupas amarrotadas. Eu liguei para o Rodrigo ontem à noite. Ele disse sem preâmbulo. Contei o que você me disse. Meu coração afundou. E? Ele negou. Disse que não fez nada além de tentar te agradecer por ouvir ele. Que talvez tenha tocado seu braço de forma amigável, mas nada sexual, nada inapropriado. Disse que você sempre pareceu desconfortável com ele desde aquele dia, mas ele não sabia por quê. Disse que. Ele hesitou. Disse o quê, Rafael? Disse que você parecia estar passando por algo, que ele notou você distante no churrasco e que talvez você estava confundindo as coisas. Eu ri, um som sem humor. Confundindo, claro, porque mulheres confundem assédio sexual com gentileza o tempo todo, né? Helena, não. Você sabe o que é mais triste nisso tudo? Eu te contei. Finalmente juntei coragem para te contar. E você imediatamente foi até ele para dar a chance dele se defender. Você não veio me defender. Você foi defender ele. Não é assim. Eu só queria. Queria o quê? Os dois lados? Você já tem os dois lados, Rafael. Você tem o meu relato detalhado, escrito, com datas e horários. E você tem a negação dele. Agora você tem que escolher em quem acreditar: na sua esposa ou no seu irmão. Rafael passou a mão pelo cabelo, frustrado. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser uma escolha? Por que é? Porque quando alguém te assedia e você conta e a pessoa nega, alguém está mentindo. E você, como meu marido, deveria automaticamente saber quem está dizendo a verdade. Mas é meu irmão. E eu sou sua esposa. Não deveria isso significar mais? O silêncio que seguiu foi brutal. Rafael abriu a boca várias vezes como se fosse falar, mas nada saía. E naquele silêncio,
eu entendi algo fundamental. Ele não tinha certeza. Ele realmente não tinha certeza de quem estava dizendo a verdade. Ele quer conversar com você, Rafael disse finalmente. Pessoalmente. Os três juntos, para esclarecer tudo. Você está brincando. Ele disse que talvez houve um mal-entendido, que ele nunca quis te fazer sentir desconfortável e que quer resolver isso. Como família. Não vou fazer isso. Não vou sentar na mesma sala que ele e reviver tudo enquanto ele mente na minha cara. Helena, por favor, por mim. Vamos só tentar resolver isso civilizadamente. Eu olhei para o homem com quem tinha me casado, o homem que eu amava, e me perguntei quando exatamente ele tinha se tornado alguém que eu não reconhecia. Ou talvez ele sempre foi assim e eu nunca tinha sido colocada na posição de descobrir. Tá bom, eu disse, cansada demais para lutar. Quando? Hoje à tarde, aqui em casa. Claro, na minha própria casa, onde tudo tinha começado. Rodrigo chegou às 3 da tarde, pontual. Usava jeans e uma camisa social, como se estivesse indo para uma reunião de negócios. Rafael o recebeu na porta e eles trocaram aquele abraço desajeitado de homens que não sabem como expressar emoção. Sentamos na sala, Rafael no meio do sofá, Rodrigo em uma ponta, eu na poltrona de sempre. Uma configuração que parecia absurdamente formal para o que estava prestes a acontecer. Então, Rafael começou, claramente desconfortável com seu papel de mediador. Acho que todos sabemos por que estamos aqui. Helena me contou algo sobre a noite que você veio aqui quando eu estava em São Paulo. Rodrigo, você já me deu sua versão por telefone, mas Helena merece ouvir diretamente de você. Rodrigo se virou para mim e sua expressão era de tristeza genuína. Ou ele era um ótimo ator, ou realmente acreditava na própria versão dos fatos. Helena, ele começou, sua voz suave. Eu sinto muito, muito mesmo. Se eu fiz alguma coisa que te deixou desconfortável, não foi minha intenção. Eu estava passando por um momento difícil, estava bêbado, e eu só queria agradecer por você ter me ouvido. Se eu te toquei de forma que pareceu inapropriada, eu peço desculpas. Mas juro por Deus, não foi nada além de um agradecimento. Um abraço de cunhado para cunhada. Ele era bom, muito bom. Sua linguagem corporal era aberta, vulnerável. Ele mantinha contato visual. Sua voz tremia ligeiramente, como se ele estivesse emocionalmente afetado por ter sido mal interpretado. Não foi um abraço, eu disse, mantendo minha voz firme. Você colocou sua mão na minha cintura, você se aproximou de forma sexual, você disse: Você é tão diferente da Mariana, e não precisa falar nada. Quando eu tentei te parar, essas são suas palavras, Rodrigo, não interpretação minha. Eu não me lembro de dizer isso, ele disse, balançando a cabeça. Helena, eu tinha bebido muito. Talvez eu disse algo sem pensar, mas você se lembra bem o suficiente para negar que foi sexual. Então, ou você lembra ou não lembra. Não pode ser os dois. Rafael interveio. Ok, vamos todos respirar. Rodrigo, você está dizendo que não teve intenção sexual. Helena está dizendo que claramente teve. Como vocês acham que podemos resolver isso? Honestamente, Rodrigo se inclinou para a frente, as mãos juntas como se estivesse orando. Eu acho que Helena interpretou mal. E eu entendo, eu realmente entendo. A gente estava sozinhos tarde da noite, ela estava vulnerável sem você aqui. Talvez qualquer gesto pareceu maior do que era, mas eu juro pela memória do meu avô, Rafael, eu nunca faria isso. Nunca desrespeitaria você ou seu casamento dessa forma. Ele está mentindo, eu disse, olhando direto para Rafael. Ele sabe exatamente o que fez. E ele voltou aqui, no churrasco. Ele voltou de propósito para me intimidar, para me mostrar que pode vir aqui quando quiser, que ele tem acesso à minha vida. Eu voltei porque esqueci minha jaqueta. Rodrigo protestou. Helena, com todo respeito, você está parecendo paranoica, e eu me preocupo com você. Talvez você devesse falar com alguém, um profissional, porque essa. Não, eu disse, levantando. Não.
Você não vai virar isso contra mim. Você não vai fazer eu parecer louca porque eu apontei seu comportamento nojento. Helena, Rafael disse, também se levantando. Senta, por favor. Vamos resolver isso calmamente. Não há nada para resolver. Ele está mentindo e você está acreditando nele ao invés de em mim. Isso está resolvido. Saí da sala e fui para o quarto. Tranquei a porta. Ouvi vozes lá fora, Rafael e Rodrigo conversando baixo. Não consegui distinguir as palavras, mas o tom era de consolação. Rafael estava consolando seu irmão. Seu pobre irmão que tinha sido falsamente acusado pela esposa louca e paranoica. Sentei na cama e percebi algo terrível. Eu tinha perdido. Ao não contar imediatamente, ao deixar semanas passarem, ao permitir que Rodrigo criasse sua narrativa de inocência, eu tinha dado a ele todas as ferramentas necessárias para me desacreditar. E agora, mesmo o homem que jurou me amar e proteger, não tinha certeza se devia acreditar em mim. Isso, percebi, era o verdadeiro trauma. Não o que Rodrigo tinha feito naquela noite, embora isso fosse terrível o suficiente. Mas o que estava acontecendo agora, o lento e deliberado processo de fazer eu questionar minha própria realidade, de fazer todos ao meu redor questionarem minha sanidade, de transformar vítima em vilã. E eu não tinha ideia de como lutar contra isso. Ouvi Rodrigo sair uma hora depois. Rafael bateu na porta do quarto, tentou conversar comigo, mas eu me recusei a abrir. Eventualmente, ouvi a porta da frente bater e percebi que ele tinha saído também. Não sei para onde, não perguntei. Liguei para Carla. Ele não acreditou em mim. Eu disse assim que ela atendeu. Minha voz estava estranhamente calma, quase dissociada. Fizemos uma reunião, os três. Rodrigo negou tudo, fez parecer que eu inventei ou exagerei. E Rafael não sabe em quem acreditar. Filho da puta! Carla cuspiu. Os dois. Helena, sai dessa casa. Agora, vem pra minha casa. Você pode ficar quanto tempo precisar. E admitir derrota? Deixar eles vencerem? Isso não é sobre vencer ou perder. É sobre sua saúde mental. Você precisa se afastar dessa situação. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas sair parecia tão final, tão definitivo. Significaria que meu casamento estava acabado. Significaria que Rodrigo tinha conseguido destruir minha vida. Vou pensar, eu disse. Não pensa muito. Às vezes, pensar demais é o problema. Quando Rafael voltou, já era noite. Ele entrou no quarto. Eu tinha finalmente destrancado a porta e sentou na cama ao meu lado. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Eu não sei o que fazer, ele disse finalmente. De um lado, você é minha esposa. Do outro, ele é meu irmão. Vocês dois estão me dando versões completamente diferentes do que aconteceu. Como eu escolho? Você não deveria ter que escolher. Você deveria instintivamente saber que sua esposa não mentiria sobre algo assim. Mas, e se não foi mentira? E se foi genuinamente um mal-entendido? E se você interpretou errado por causa de estresse, ou cansaço, ou porque eu sou histérica? É isso? Porque sou mulher e mulheres exageram essas coisas? Eu não disse isso. Mas está pensando. Rafael, olha para mim. Olha mesmo. Eu pareço a mesma pessoa de 2 meses atrás? Eu ajo da mesma forma? Eu durmo bem? Eu como direito? Eu sorrio como antes? Ele me olhou, realmente me olhou, e vi algo mudar em seu rosto. Reconhecimento, talvez até culpa. Não, ele admitiu baixinho. Você não. Porque algo aconteceu, algo que me mudou. E você pode escolher não acreditar nos detalhes específicos, mas você não pode negar que eu mudei. E eu não mudei porque quis, mudei porque fui forçada a mudar. Helena. Ele pegou minha mão e eu deixei, mesmo que parte de mim quisesse se afastar. Eu te amo. Você sabe disso. E eu quero acreditar em você. Eu quero. Mas é meu irmão. Nós crescemos juntos. Eu o conheço a vida inteira.
E eu só não consigo conciliar a pessoa que eu conheço com o que você está dizendo. Então você escolheu ele. Não, não escolhi ninguém. Só estou confuso. Sua confusão é uma escolha, Rafael. Porque enquanto você fica confuso, eu continuo sofrendo. Enquanto você não sabe em quem acreditar, seu irmão está livre para continuar sendo parte da nossa vida como se nada tivesse acontecido. Sua neutralidade é uma forma de escolher o lado dele. Ele soltou minha mão, passou as suas pelo cabelo com frustração. O que você quer que eu faça? Cortar relações com meu irmão baseado em algo que não tenho como provar que aconteceu? Quero que você acredite na sua esposa, sem provas, sem evidências, apenas baseado no fato de que você me conhece, que você sabe que eu não inventaria algo assim. Quero que você escolha meu lado porque sou eu. Isso não é justo. Nada disso é justo. Eu não pedi para ser assediada. Não pedi para ter que reviver isso vezes sem conta. Não pedi para ter que me defender para o homem com quem sou casada. Mas aqui estamos. O silêncio voltou, mais pesado dessa vez. Eventualmente, Rafael se levantou. Vou dormir no sofá hoje, ele disse. A gente precisa de espaço para pensar. Depois que ele saiu, peguei meu celular e reservei um quarto de hotel para os próximos 3 dias. Precisava sair dali. Precisava de distância para entender o que fazer com os destroços do meu casamento. O hotel era modesto, mas limpo, próximo o suficiente da escola para eu conseguir ir trabalhar, mas longe o suficiente de casa para me sentir segura. Não contei a Rafael onde estava, apenas mandei mensagem dizendo que precisava de tempo e espaço. Ele ligou várias vezes. Eu não atendi. Mandou mensagens. Eu li, mas não respondi. Por 3 dias, fiquei naquele quarto anônimo, pedindo comida por aplicativo, vendo TV sem realmente absorver nada, existindo em um estado de limbo. No terceiro dia, houve uma batida na porta. Meu coração disparou. Como alguém tinha me encontrado. Olhei pelo olho mágico e vi Carla. Abri a porta. Como você? Eu te conheço, Helena. Sabia que você ia para um hotel, então liguei para um 5 até achar onde você estava. Ela entrou carregando sacolas. Trouxe comida de verdade, vinho e roupas limpas que peguei na sua casa. Rafael estava lá. Ele parece péssimo, aliás. Bom, eu disse, sem realmente sentir qualquer satisfação. Carla desempacotou as coisas, organizou tudo e então sentou na cama ao meu lado. Ok. Vamos conversar sobre o que você vai fazer agora. Não sei. Divórcio, talvez? Você quer se divorciar? Não. Mas também não quero ficar casada com alguém que não acredita em mim. Ele pode mudar de ideia. Pode começar a acreditar. Baseado no quê? Rodrigo nunca vai admitir. Não tem evidência física. É minha palavra contra a dele. E claramente, minha palavra não é suficiente. Carla suspirou. Você já pensou em confrontar a família inteira? Contar para Dona Carmen, para os tios, para todos? E fazer o quê? Ter 10 pessoas me dizendo que devo ter entendido errado? Que Rodrigo é um bom menino que nunca faria isso? Não, obrigada. Então o quê? Você vai desistir? Essa palavra me atingiu. Desistir. Era isso que eu estava fazendo? Desistindo do meu casamento, da minha família por extensão, da vida que tinha construído, porque um homem horrível tinha tomado decisões horríveis e ninguém queria acreditar em mim? Não sei se é desistir ou apenas aceitar a realidade. A realidade é que isso aconteceu. Rafael não está do meu lado e eu não posso forçá-lo a acreditar em mim. Então talvez a coisa mais saudável seja seguir em frente. Sem lutar? Eu lutei, Carla. Eu contei. Eu escrevi tudo. Eu sentei com eles e expliquei. O que mais eu posso fazer? Não tenho um manual de instruções para como convencer seu marido que seu cunhado te assediou quando ele não quer acreditar. Carla pegou minha mão. Você está certa. E sabe o quê? Você fez tudo certo. Você não deveria ter que provar algo assim. O fato de Rafael exigir provas
Já é problema dele, não seu. Aquilo me atingiu de uma forma que eu não esperava. Por semanas eu tinha carregado a culpa, culpa por não contar imediatamente, culpa por não ter evidências, culpa por deixar Rodrigo fazer aquilo. Mas Carla estava certa. Eu não tinha feito nada errado. Rodrigo tinha. E a incapacidade de Rafael de acreditar em mim sem provas era falha dele, não minha. Vou voltar para casa amanhã, eu disse. Mas não para tentar salvar o casamento, para pegar minhas coisas e me mudar definitivamente. Carla assentiu. Você pode ficar comigo o tempo que precisar. Ou, se preferir, a gente pode procurar um apartamento para você. Seja o que for, você não está sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com esperança. Não esperança de que as coisas voltariam ao normal. Essa ilusão tinha morrido. Mas esperança de que haveria uma vida depois disso. Uma vida onde eu não tinha que convencer ninguém da minha verdade. Uma vida onde eu era acreditada por padrão, não por concessão. Voltei para casa na quinta-feira de manhã. Rafael estava no trabalho como eu tinha planejado. Queria evitar mais uma conversa dolorosa, mais um pedido para eu entender o lado dele. Já tinha entendido demais. Comecei a empacotar minhas coisas metodicamente: roupas, livros, documentos, as poucas joias que tinha. Evitei olhar para os porta-retratos, para as lembranças de quando éramos felizes. Aquela versão de nós não existia mais. Estava empacotando coisas do banheiro quando ouvi a porta da frente abrir. Meu coração disparou. Rafael não deveria estar em casa. Peguei o celular, pronta para ligar para a polícia se necessário. Helena? A voz de Rafael, tensa, preocupada. Você está aqui? Saí do banheiro. Ele estava no corredor, ainda de terno do trabalho, mas parecia destruído. Olhos vermelhos, barba por fazer, gravata torta. Eu tô pegando minhas coisas, eu disse, mantendo distância. Não. Por favor, não. Ele deu um passo na minha direção, e eu recuei. Ele parou imediatamente. Por favor, apenas me ouve. Não tem mais nada para ouvir, Rafael. Tem, por favor. Ele se sentou no chão do corredor, como se suas pernas não aguentassem mais segurá-lo. Eu conversei com a Mariana, a ex do Rodrigo. Isso me fez pausar. O quê? Eu a encontrei ontem. Perguntei por que eles realmente terminaram. E ela. Ele colocou o rosto nas mãos. Ela me contou que Rodrigo tentou a mesma coisa com uma amiga dela, em uma festa, quando estavam namorando. A amiga contou para Mariana. Mariana confrontou Rodrigo. Ele negou. Chamou a amiga de louca, de estar criando drama. Mas Mariana acreditou na amiga. E foi por isso que terminaram. Senti como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Ele fez isso antes. E você não sabia? Ele disse para a família que terminaram porque Mariana era muito ciumenta, muito controladora. Nós acreditamos nele. Eu acreditei nele. E eu não. Ele levantou olhos para mim, cheios de lágrimas. Eu não acreditei em você, minha própria esposa. Eu escolhi meu irmão ao invés de você, e eu sinto muito. Sinto muito de uma forma que não consigo nem expressar. Eu deveria sentir vindicação. Deveria sentir alívio porque finalmente alguém acreditava em mim. Mas tudo o que senti foi um cansaço profundo, uma tristeza que ia até os ossos. Você precisou de outra pessoa para confirmar minha história antes de acreditar em mim, eu disse. Minha palavra não foi suficiente. Eu sei. E não tem desculpa para isso. Mas, Helena, por favor, não desiste de nós. Eu vou fazer qualquer coisa. Vou cortar relações com Rodrigo. Vou contar para minha família toda. Vou. Eu não quero que você faça essas coisas por mim. Quero que faça porque são certas. E só agora, só depois de ouvir outra pessoa, você percebe que são certas. Você tem razão. Em tudo. Mas, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Olhei para ele. Esse homem que eu amava. Esse homem que tinha falhado comigo da pior forma possível.
E tive que fazer uma escolha: perdoar ou partir. Segurar a raiva justificada ou tentar construir algo novo sobre as ruínas do que tínhamos. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Muito tempo. E terapia. Para mim, para você, para nós. E você corta relações com Rodrigo. Não porque eu pedi, mas porque ele não merece estar na sua vida. E você conta para sua família, toda ela, o que ele fez. Não para me vingar, mas porque outras mulheres precisam saber. Mariana não foi a primeira. Eu não fui a segunda. Provavelmente há outras. Eu vou fazer tudo isso, prometo. E mesmo assim, eu continuei. Mesmo assim, eu não sei se vou conseguir confiar em você de novo. Não sei se a gente vai conseguir voltar a ser o que éramos. Nós não vamos, ele disse. Não podemos. Mas talvez a gente possa ser algo novo, algo melhor, algo construído em honestidade, mesmo que dolorosa. Sentei no chão ao lado dele, mantendo uma pequena distância entre nós. Talvez, eu disse. Não era um sim, mas também não era um não. Era uma possibilidade. E naquele momento, era tudo que eu podia oferecer. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis e, estranhamente, os mais transformadores da minha vida. Rafael cumpriu suas promessas. Todas elas. Ele marcou nossa primeira sessão de terapia de casal para a semana seguinte. Cortou todo o contato com Rodrigo. Bloqueou em tudo, devolveu a chave reserva que o irmão tinha da nossa casa. Deixou claro que não era temporário. E ele contou para a família. Aquilo foi o mais difícil. Marcamos um almoço na casa de Dona Carmen, todos os tios, tias, primos. Rafael pediu atenção de todos, e com minha mão na dele, eu precisava daquele apoio físico. Contou tudo. Não poupou detalhes. Contou sobre aquela noite, sobre meu silêncio, sobre a reunião desastrosa e sobre o que Mariana tinha revelado. A sala ficou em silêncio total. Então, o caos. Dona Carmen chorou. Não porque não acreditasse. Ela acreditou, vi em seus olhos. Mas porque seu filho, seu bebê, tinha feito aquilo. Tinha machucado pessoas. Várias pessoas. Seu Antônio ficou vermelho de raiva, dizendo que Rodrigo não era mais bem-vindo em sua casa. Alguns tios foram mais céticos. Perguntaram: Mas tem provas? E eu vi Rafael apertar minha mão mais forte antes de responder. A palavra dela é prova suficiente para mim. Deveria ser para vocês também. Rodrigo, obviamente, não estava presente. Mas ele descobriu, porque em famílias notícias viajam rápido. Ele me mandou mensagens, primeiro furiosas, me culpando por destruir a família, depois tentando se fazer de vítima, dizendo que eu estava exagerando um mal-entendido. Bloqueei ele em tudo. Rafael fez o mesmo. 2 semanas depois, Mariana entrou em contato comigo. Ela tinha ouvido, através de amigos em comum, o que tinha acontecido. Nos encontramos para um café. Duas estranhas conectadas pela mesma ferida. Eu deveria ter falado mais alto na época, ela me disse, mexendo no cappuccino sem realmente beber. Mas eu era nova, ele era convincente, e todo mundo amava ele. Eu achei que ninguém ia acreditar em mim. Eu entendo completamente, eu disse. E entendia. Porque eu tinha passado pela mesma coisa. Você acha que tem outras? Ela perguntou. Eu não tinha pensado nisso, mas agora que ela mencionou, parecia óbvio. Homens como o Rodrigo não fazem isso apenas 2 vezes. Há um padrão, uma prática. Provavelmente, eu disse. Deveríamos fazer algo? Tentar encontrá-las? Fizemos. Criamos uma postagem vaga nas redes sociais, sem nomear Rodrigo diretamente, mas descrevendo o comportamento. Se você já foi assediada por alguém próximo à família, se suas preocupações foram minimizadas, se você foi chamada de dramática ou louca, você não está sozinha. Entre em contato. Em uma semana, 5 mulheres nos procuraram. 5. Todas com histórias similares. Rodrigo se aproximando quando estavam vulneráveis, tocando de forma inapropriada, depois negando tudo e fazendo elas questionarem a própria sanidade. Decidimos fazer um registro formal. Não sabíamos se daria em algo legalmente.
Muito tempo tinha passado, não havia evidências físicas, mas pelo menos ficaria documentado. E se ele tentasse de novo com outra pessoa, haveria um histórico. A terapia foi brutal. A terapeuta, doutora Simone, não deixou passar nada. Ela fez Rafael confrontar o fato de que sua lealdade familiar cega tinha me machucado profundamente. Fez ele reconhecer que não saber em quem acreditar era, em si, uma forma de traição. Quando sua esposa te conta algo traumático, doutora Simone disse em uma sessão particularmente intensa, a resposta correta nunca é vou ouvir os dois lados. A resposta correta é como posso te apoiar? Você colocou o conforto emocional do seu irmão acima da segurança emocional da sua esposa. Rafael chorou naquela sessão. Chorou de verdade. Não aquelas lágrimas contidas de homem tentando parecer forte, mas soluços profundos que vinham de um lugar de genuína compreensão do que ele tinha feito. Mas doutora Simone também trabalhou comigo, sobre minha tendência de carregar culpa que não era minha, sobre como o silêncio inicial, embora compreensível, tinha me prendido em uma armadilha da minha própria criação. Vítimas de assédio frequentemente demoram para falar, ela explicou. Não é falha sua. É uma resposta normal ao trauma. Mas, Helena, você precisa parar de se punir por isso. O único responsável pelo que aconteceu é Rodrigo. Ouvir isso, de uma profissional, de alguém que não estava emocionalmente envolvida, foi libertador de uma forma que eu não esperava. Pela primeira vez, realmente acreditei que não era minha culpa. Hoje faz 6 meses desde aquela terça-feira fatídica. Muito mudou. Algumas coisas melhoraram, outras ainda são complicadas. Rafael e eu ainda estamos casados, mas é diferente agora. Há uma rachadura em nossa fundação que provavelmente nunca vai sumir completamente. Mas nós estamos aprendendo a construir ao redor dela, a reconhecer que ela existe sem deixar que defina tudo. Ele se tornou um defensor feroz, não apenas de mim, mas de mulheres em geral. Começou a chamar amigos quando faziam piadas sobre mulheres dramáticas ou exageros femininos. Tornou-se mais consciente de seus próprios preconceitos implícitos. Eu, por outro lado, encontrei minha voz. Voltei a dar aulas com energia renovada. Comecei um grupo de apoio na escola para alunas lidando com assédio. Escrevi sobre minha experiência em um blog anônimo, que surpreendentemente ganhou bastante atenção. Mulheres de todo o Brasil me contataram, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por fazer elas se sentirem menos sozinhas. Rodrigo? Ele se mudou para outra cidade. Ouvi através da família que ele está em terapia também, embora eu não saiba se é verdade ou apenas algo que Dona Carmen quer acreditar. Ela ainda luta com isso. Amar o filho, mas reconhecer o que ele fez. Nosso relacionamento melhorou estranhamente. Ela me pediu desculpas, chorou, disse que deveria ter prestado mais atenção aos sinais. Mães nunca querem acreditar que seus filhos são capazes de fazer mal, ela disse. Mas isso não justifica a cegueira deliberada. As outras mulheres que se manifestaram, algumas decidiram seguir em frente silenciosamente, outras usaram suas vozes publicamente. Uma fez questão de confrontar Rodrigo diretamente, em um café, com testemunhas presentes, e gravou tudo. Ele ainda negou, ainda chamou ela de louca, mas pelo menos ela teve seu momento de ser ouvida. 1 ano. 365 dias desde que minha vida mudou irreversivelmente. Rafael e eu estamos em um lugar melhor, embora melhor seja relativo. Há dias bons e dias ruins. Dias em que eu o olho e vejo apenas o homem que amo. Dias em que eu o olho e vejo o homem que não acreditou em mim quando mais precisei. A terapia continua. Provavelmente continuará por muito tempo ainda. Algumas feridas não cicatrizam completamente. Apenas aprendemos a viver com as cicatrizes. O grupo de apoio na escola cresceu. Temos reuniões semanais agora, e não são apenas alunas, professoras, funcionárias, mães também vêm.
Criamos um espaço seguro onde histórias são acreditadas por padrão, não questionadas. Mariana se tornou uma amiga próxima, o que é estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Nós, que fomos conectadas por trauma, agora somos conectadas por algo mais forte: solidariedade, compreensão mútua e a determinação de não deixar que o que nos aconteceu defina quem somos. Quanto a Rodrigo, ouvi que ele está em um novo relacionamento. Parte de mim quer avisar a menina. Outra parte sabe que não é minha responsabilidade salvá-la. Ela tem que fazer suas próprias escolhas, cometer seus próprios erros, encontrar sua própria voz. Tudo o que posso fazer é continuar compartilhando minha história, continuar criando espaços onde outras mulheres sintam-se seguras para compartilhar as delas, continuar lutando contra a cultura que permite que homens como Rodrigo operem sem consequências. Ontem, uma aluna veio até mim depois da aula. Ela estava nervosa, mexendo nas mãos, claramente querendo dizer algo, mas com medo. Professora, ela finalmente disse, algo aconteceu comigo, no fim de semana, na casa de um amigo. E eu não sei se foi, eu não sei como chamar. Eu sentei ao lado dela, peguei sua mão e disse as palavras que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim naquela primeira noite. Eu acredito em você. O que quer que tenha acontecido, como quer que você chame, eu acredito em você. E nós vamos descobrir juntas o que fazer. Ela chorou. Eu chorei com ela. E então começamos a conversar, não como professora e aluna, mas como duas mulheres navegando um mundo que frequentemente não acredita em nossas palavras, não respeita nossos corpos, não valoriza nossas histórias. Mas nós estamos mudando isso. Uma conversa de cada vez, uma história de cada vez, uma mulher acreditada de cada vez. Meu nome é Helena. Fui assediada pelo cunhado. Não contei imediatamente, e isso quase destruiu meu casamento. Carreguei culpa, vergonha e silêncio por muito tempo, mas não carrego mais. Agora carrego minha verdade. E essa verdade, embora dolorosa, me libertou de formas que eu nunca imaginei serem possíveis. Ainda há dias ruins. Ainda há momentos em que vejo um homem com características parecidas com as de Rodrigo e meu corpo se tensa. Ainda há noites em que acordo com o coração disparado, revivendo aqueles minutos no meu próprio lar. Mas também há dias bons, dias em que rio genuinamente, dias em que me sinto forte, dias em que ajudo outra mulher a encontrar sua voz, e isso enche meu coração de uma forma que nenhum silêncio jamais poderia. A jornada não acabou. Trauma é assim, não tem um final limpo e arrumado. Mas estou caminhando. Rafael está caminhando comigo, tropeçando às vezes, mas tentando. E no final, talvez seja isso. Não sobre apagar o que aconteceu, mas sobre escolher todos os dias, não deixar que aquilo apague você. Eu escolho viver, escolho falar, escolho acreditar em outras mulheres e exigir que elas sejam acreditadas também. Porque o silêncio pode gritar, mas nossa voz coletiva grita mais alto. E esse grito está mudando o mundo. Essa história tocou o seu coração? Se sim, eu preciso da sua ajuda para manter esse canal vivo. Produzir essas histórias é a minha paixão, mas eu não consigo fazer isso sozinha. Por favor, mostre seu apoio se inscrevendo no canal Geralda Narra e deixando o seu like. É um gesto simples para você, mas significa o mundo para mim. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Um beijo grande e até a próxima história.